Olá, gente, tudo bem? Professor Rafael Long aqui mais uma vez. Falar um pouquinho, trazer, na verdade, uma discussão muito importante sobre como o organismo recebe os nossos nutrientes. A gente fica falando, dieta cetogênica, o jejum intermitente, os corpos cetônicos, jejuar, não jejuar, aeróbico em jejum, mas vamos entender como é que esse nutriente chega e para onde é que ele vai no organismo. Acho que a partir dessa discussão a gente vai conseguir trazer à tona as próximas discussões, né? O papel do organismo frente a essas formas de se alimentar que são certas, são erradas, são equivocadas. Então vamos organizar a nossa história aqui iniciando um pouco sobre o estado alimentar. O que seria essa questão? Né? Pensando todo o processo digestório, nós temos agora 3 estruturas fundamentais: glicose, aminoácidos e ácidos graxos. Vamos começar com a glicose, que na verdade a quantidade de vias e de locais que esse nutriente vai, elas são enormes. Então primeiro vamos pensar no seguinte: essa glicose ela vai direto ao sistema nervoso central. Na verdade essa via é realmente direta, não precisa passar pelo tecido hepático. Tamanha importância, sensibilidade e necessidade desse sistema à recepção de glicose. A gente sabe que o sistema nervoso central precisa dessa glicose para a sua completa ação, para a sua estabilidade, para a sua funcionalidade. Se discute muito essa ideia dos corpos cetônicos, mas eu gosto de dizer que o organismo vive com a glicose no cérebro e sobrevive com corpos cetônicos no cérebro, então não é uma vantagem fisiológica, tanto é. Nós sabemos hoje que existem astrócitos, que são locais onde se armazena glicogênio, que é a nossa forma de armazenar glicose dentro do organismo, não apenas fígado e músculo. Agora sabemos que dentro do sistema nervoso central também armazenamos. Tamanha importância desse nutriente para o cérebro. Então, uma primeira ida dessa glicose frente à nossa dieta para o sistema nervoso central. Outra parte dessa glicose, é claro que tudo acontece tudo ao mesmo tempo agora, só estou compartimentalizando e organizando para ficar mais claro o nosso entendimento. Uma outra parte dessa glicose vai às células vermelhas sanguíneas. Por que também essa necessidade? Porque as células vermelhas sanguíneas não possuem mitocôndrias. Por conta disso, elas são exclusivamente dependentes de glicose, ou seja, o único nutriente que faz anaerobiose, ou seja, a produção de energia, sem as mitocôndrias feita no citosol, sem aquela história do oxigênio, é a glicose que faz glicólise anaeróbica. E como essas células vermelhas não têm as mitocôndrias, o Papai do Céu fez assim, porque se tivessem mitocôndrias elas consumiriam oxigênio, não levariam para os tecidos, como para os pulmões, por exemplo. Então essa é a ideia, essa é a nossa evolução. Então é outro tecido, células vermelhas, que precisam de glicose também como fonte energética, para sobrevivência. Então nós temos essas duas ações bem imediatas e importantes. Claro, agora nós temos também a entrada dessa glicose para o fígado, para a própria saúde do tecido hepático. Claro, o fígado usa para a sua própria sobrevivência. Parte dessa glicose ela fica armazenada como glicogênio no tecido hepático, que é um fórum mais adiante, falaremos também especificamente sobre a síntese nos conselhos, nas nossas conversas, que eu vou liberar aqui ao longo das nossas conversas, nossos encontros. A gente vai falar sobre síntese e catabolismo de glicogênio, mas parte dessa glicose ela fica armazenada ali no glicogênio, a produção local, como bem disse, e claro, dependendo da dosagem, da qualidade, da quantidade, parte dessa glicose ela também vai ser desviada para a síntese de ácidos graxos e vai lá para o tecido adiposo para o armazenamento de triglicerídeos. Aí que vem uma ideia interessante, um controle disso. A produção de tecido adiposo, de armazenamento, ela é importante, claro, mas a diferença sempre são esses excessos. Então, quando a gente está pensando em controlar, uma das grandes ideias é controlar essa chegada de glicose. Não apenas com a quantidade, mas acima de tudo também com a qualidade. A gente sabe que a velocidade de chegada determina também a produção de tecido adiposo. Você pode comer pouco, mas pode comer de forma equivocada. Você pode comer alto índice glicêmico, então a glicemia, a liberação de insulina, que quando estamos no momento de estado alimentado, quem está principalmente trabalhando aqui é a insulina, em detrimento ao glucagon, que é o seu contrarregulatório. Então essa insulina
sendo hiperestimulada de forma aguda, com alimentos de alto índice glicêmico, e repito, não muitas vezes por quantidade, mas sim pela qualidade ruim desse alimento, desvia essa rota para a síntese de ácidos graxos. Então, quantas pessoas, eu sempre gosto de fazer essa provocação, você conhece, que come menos do que você e está mais obesa do que você? Muitas vezes o problema não é a quantidade, é a qualidade dessa dieta. Bom, além então dessa ida para o tecido adiposo, claro, parte dessa glicose vai para os tecidos de uma forma geral. Tecido muscular, por exemplo, para o armazenamento do glicogênio muscular. Então nós temos lá a insulina como nosso grande hormônio anabólico, fazendo essa ressíntese, fazendo essa síntese, fazendo esse processo anabólico de recuperação, né, de hipoglicemia, que está tirando esse açúcar do sangue e liberando para os tecidos. Ela está chegando também para o tecido muscular e para outros tecidos para a sua sobrevivência. Mas dando um exemplo aqui, tem a chegada dessa glicose no tecido muscular para a ressíntese do glicogênio muscular, que tem aquela função energética importante por exercício físico. O uso, então, dessa glicose, diferenciada a vários tecidos, né, de uma forma bem sucinta e bem objetiva. Passamos agora para as questões dos aminoácidos. A gente sabe, né, como, por exemplo, a função primária da glicose é energética, a função primária do aminoácido, das proteínas, é a síntese de novos compostos, principalmente os dependentes de nitrogênio, porque é o único nutriente que tem nitrogênio na sua estrutura. Né? Então, usar a proteína como fonte de energia não é uma vantagem para o organismo, porque não é sua função primordial, não é sua função primária. Né? Então, ela tem uma outra funcionalidade. A gente tem que lembrar que esse aminoácido que chega, ele tem um esqueleto de carbono importante, mas também tem um grupamento amina. Esse nitrogênio produz uma infinidade de neurotransmissores, hormônios, enzimas, enfim, necessitam desse grupamento amino. Então é importante, claro, que a gente consuma esse nutriente que é a proteína, claro, para garantir essas especificidades e depois gerar outros tecidos. Por que é importante o consumo constante, frequente, mas em baixas dosagens de proteínas para esse sistema, para esse momento do estado alimentado? Porque o processo anabólico ele é meio constante. Né? Eu sempre gosto de brincar em sala de aula que a gente não sabe que hora o seu cabelo cresce, a sua unha cai, né? A sua barba cresce, o seu cabelo, você tem uma ressíntese de osso, aí, de algum tecido. Então, como a gente não sabe o momento correto, a gente tem que consumir proteínas em todas as refeições. Essa é uma ideia importante desse estado alimentado. Você usar esses nutrientes que eles cheguem e estejam sempre disponíveis no seu tecido para que isso seja uma das principais estratégias anticatabólicas. Né? Você ter disponibilidade no plasma desse aminoácido, até porque a gente sabe que praticamente metade, muitas vezes até mais da metade desses aminoácidos são utilizados para a saúde de tecidos plâncnicos como fígado, rins, o trato gastrointestinal. Né? Apenas 10% em média são utilizados para síntese de massa magra, então não é a linha principal do organismo, por isso que é importante a gente destacar isso. Não é fácil fazer processo anabólico de músculos, que tem outras funcionalidades prévias a isso. Então o organismo meio que se organiza e aí vem toda a história do balanço nitrogenado, um balanço nitrogenado positivo ou neutro, evitando o negativo para garantir essa chegada desses nutrientes ao seu organismo, isso é muito importante. E depois, fechando essa ideia geral do nosso processo do estado alimentado para as proteínas, claro, uma parte dessa proteína então ela vai ser desmembrada, então você vai liberar esse grupamento amino, você tem um esqueleto de carbono importante aqui para gerar glicose, para gerar dezenas de outros produtos, mas essa amônia aqui lá no fígado, ela tem que ser detoxicada em ureia para depois ser eliminada pelos rins, pela urina. Então é um processo normal, sabemos que a amônia é tóxica, em altas quantidades. Nesses valores fisiológicos nós temos uma proteção, que é o ciclo da ureia, a ureia então liberada pelos rins e via urina, e aí você tem esse momento de estabilidade, de organização e de uso de todos os nutrientes que você recebeu, glicose, aminoácidos e agora os ácidos graxos. Chegam esses ácidos graxos depois de todo o processo digestório. O que a gente está fazendo? O que a gente precisa?
Sabemos que dependendo do tamanho da cadeia, né, quanto maior a cadeia, menor a solubilidade, alguns ácidos graxos precisam de transportadores. Né? Se forem de cadeias menores, albumina. Muita gente fala até de ácidos graxos livres, mas albumina, quilomicrons. Né? Então esses quilomicrons transportam esses ácidos graxos, que a função primária é o armazenamento. É assim, o organismo sabe muito bem armazenar lipídios, oxidar necessita de treinamento, não de jejum. Né? Se jejuar funcionasse, não teremos obesos no planeta. Né? Então o organismo sabe muito bem fazer esse armazenamento. Né? Dependendo aí sim, mais uma vez aquele controle, dependendo da dosagem, da oferta e claro, do tipo de gordura que está sendo oferecida, esses quilomicrons podem ir ao fígado e, por consequência, haverá produção de VLDL, de LDL, que é o tal do colesterol ruim. Isso não é uma vantagem. Esse LDL ele pode se oxidar, virar LDL oxidado, e aí sim tem um fator aterogênico importante aqui, que precisa ser evitado. HDL, que é o tal do colesterol bom, não é produzido para transporte de gorduras dietéticas, ele faz transporte reverso, né? Ele faz uma limpeza, uma varredura, né, através da nossa morte celular. Então a gente pode pensar, a palavra morte é muito pejorativa muitas vezes, mas morte celular é uma vantagem e a gente estimula a morte celular com exercício. Então, um dos grandes adventos de melhoria do HDL é o exercício físico para fazer essa renovação celular. Né? E aí essa chegada dessa gordura, então, para tecido adiposo, uma função energética importante, porém dependente do treinamento. E a partir daí nós temos esses 3 macronutrientes chegando no organismo de forma resumida. Né? É o tratamento que o organismo faz, né? Glicose, cérebro, células vermelhas, fígado, distribuição para tecidos, músculo, tecido adiposo, parte dessa gordura, da parte dessa glicose transformando em triglicerídeos, perdão. Aminoácidos, principalmente entrando para a ressíntese de novos tecidos. O grupamento amino sendo utilizado, claro, para a produção de compostos dependentes dessa amina, como neurotransmissores, hormônios, enzimas, enfim. Outra parte, se tiver excessos, detoxicação pela ureia. Ácidos graxos livres, então, transporte via quilomicrons, podemos gerar LDL, VLDL, LDL nessa ordenação para armazenamento. Esse LDL, dependendo da quantidade, da disponibilidade dos estímulos, pode ser oxidado, isso é um fator aterogênico. Então, de uma forma geral, nós temos esse aparato, quando falamos de estado alimentar. Então, uma aguinha. Bom, quando falamos agora de estado de jejum, fazemos uma mudança, uma virada nessa descarga hormonal, trabalhando principalmente, vamos pensar no glucagon como contra-regulatório da insulina, para ficar mais claro o nosso entendimento. Então tem algumas facetas aqui interessantes do estado de jejum. Primeiro, né, a glicogênio, teoricamente, ele é utilizado, claro, mas ele tem uma função de manutenção de glicemia, o glicogênio hepático. Né? Durante o jejum, o glicogênio muscular ele não é utilizado com tanta maestria. Assim, é claro, se o jejum perdurar, ele vai ser utilizado por questões de sobrevivência, mas não é a nossa ferramenta primária. Por quê? Quando se tem glucagon elevado, o glucagon só age no glicogênio hepático, não age no muscular. O muscular necessita de cálcio para ser liberado e o cálcio tem uma relação com a contração muscular. Então, por isso que existe essa defesa do organismo, que é uma história do flight or fight, ou da luta ou fuga. Né? Você tem, independente de estar em estado alimentado ou jejum, você tem glicogênio muscular de reserva para ações de aumento de adrenalina, cortisol, ações de luta ou fuga. Isso não justifica treinar em jejum, no meu ponto de vista. Em nenhum momento entro nessa consideração, porque isso é um momento de estresse, né? E aumento de adrenalina, de cortisol, e não necessariamente nós precisemos desses aumentos para ter uma boa carga de treinamento. Né? Então nós temos esse processo catabólico, né, do glicogênio sendo liberado para a manutenção da glicemia. Infelizmente, quer queira, quer não, né, os aminoácidos são muito mais biodisponíveis do que os lipídios como fonte de energia nesses déficits. Então nós temos o uso
desses aminoácidos na gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de compostos que não são carboidratos. Então você tem um esqueleto de carbono muito bonito, e aí separa esse grupamento amínico que vai para o ciclo da ureia. Então já vê que o trabalho renal ele aumenta um pouquinho, hepático e renal aumenta um pouquinho nessas situações de jejum, né? Por isso que muitas vezes quando você faz uma dieta ou faz um jejum muito severo, existe uma desidratação. É uma das consequências de jejuar é a desidratação, porque você está liberando esse grupamento amino via ureia e por conta disso sai água, né? A gente urina. Então essa é uma das consequências. Você tem o uso, então, lá no fígado ocorrendo essa gliconeogênese. Há uso de lipídios? Claro, há uso de lipídios, sim. Não tem... A salada metabólica ela é muito farta, né? Ela tem um monte de nutrientes disponíveis, com a grande função de manter sempre a glicemia estável, que é o grande papel do nosso organismo, nos mantermos normoglicêmicos. Porém, né, a gente temos que lembrar que há ácidos graxos livres, que em baixa intensidade eles são utilizados, no jejum, no sedentarismo ele é utilizado. A gente sabe que gorduras de tecido de reserva são utilizados em aumentos de demanda energética, não em jejum. Tem uma informação muito importante de bioquímica básica, que em média 70% dos ácidos graxos são ressintetizados, são armazenados novamente. Então você quebra lá no tecido adiposo, vai para o sangue, fígado, sangue e volta para o tecido adiposo. Por quê? Porque nesse jejum, muitas vezes, você diminui sua taxa metabólica basal. Pensa no seguinte, se existe um déficit energético, um déficit calórico, seria um pouco de contrassenso do organismo. Nossa, eu estou com falhas de nutrientes, eu tenho poucos nutrientes disponíveis para minha sobrevivência, para minha taxa metabólica basal. Então eu vou doar nutriente, eu vou perder peso, tirar a gordura do corpo. É meio contrassenso. Ele não vai fazer isso, ele vai armazenar. Se ele está com déficit calórico, a tendência é que ele diminua o metabolismo e comece a armazenar e fique bem quietinho até essa tempestade passar. O organismo tem que se sentir seguro para oxidar lipídios, né? Até porque lipólise é diferente de oxidação. Né? Quebrar lipídios todo mundo quebra. Eu, você, Michael Phelps, Cristiano Ronaldo, Roger Federer, todo mundo quebra, muitas vezes de forma muito semelhante. A diferença, claro, é a taxa oxidativa, capacidade mitocondrial de fazer isso, que vem com o treinamento. Então, usar esses lipídios no momento de jejum não é muito fácil, porque lembra que ele está armazenado também com triacilgliceróis, triglicerídeos, 3 ácidos graxos e 1 glicerol. Então você tem que fazer triglicerídeos, diacilgliceróis, monoacilgliceróis, claro, isso demanda tempo e cascata hormonal. Você precisa depois transportar esses ácidos graxos, eles precisam chegar ao fígado, fazer beta-oxidação e o tempo está passando. Você precisa de segundos mensageiros para tirar esse tecido adiposo, canalizar na albumina, nos transportadores, ou seja, é um transporte e um evento um pouco mais intenso ao organismo. Né? Ele está com uma necessidade ali meio imediata. E os aminoácidos estão transitando pelo corpo. A alanina, altamente glicogênica, né? A glicina, até o nome, glicina de glicose, ela é facilmente transformada em glicose. Só tirar aquele esqueleto esse grupamento amina, vai ter o esqueleto disponível. Então, infelizmente, a gente tem que ter muita clareza. É uma salada metabólica, mas a prioridade, a predominância são os aminoácidos como fonte de energia nesse jejum. A gente tem que ter entendimento sobre isso. Né? Jejuar não é uma ferramenta para isso. O corpo não gosta de ficar tanto tempo sem comer. A gente também não precisa comer essa quantidade exorbitante que o século XX, século XXI nos proporciona, esse consumismo exagerado, exacerbado, é claro que não. Mas a gente tem que saber controlar. A gente tem que ter ideia da quantidade que a gente está consumindo, comer 60%, 70% de carboidrato não é adequado, mas agora também fica pondo 20%, 15% também não está certo. A gente tem que diminuir, a gente tem que reavaliar muita coisa, muitos valores, né, muitos números, né, muitas gramagens, isso tem que ser pensado nisso. Então o organismo tem essas prerrogativas de defesa, diminuição da taxa metabólica basal, gliconeogênese muscular, né, de tecidos nobres, de massa magra, de aminoácidos. Há uso desses lipídios. Né? Lembrar também, como a gente falou do estado alimentado, boa parte dessa produção de glicose pela gliconeogênese vai para o cérebro, para as células vermelhas. Como células vermelhas são
apenas anaeróbica, elas produzem lactato. Esse lactato pode voltar para o fígado para gerar glicose, essa gliconeogênese, e pode colaborar com essa manutenção de glicemia, ou seja, o corpo tem muitas ferramentas para manter a glicemia, que no meu entendimento é uma das principais funcionalidades do corpo, mantermos normoglicêmicos, né? Nos mantemos nessa estabilidade. Bom, aí seguindo o processo, você também tem, claro, a produção de corpos cetônicos, né? Você está com um déficit energético por falta principalmente de glicose à dieta. Então esses corpos cetônicos, que nada mais são do que a junção de 2-acetil-CoA, porque um acetil-CoA sozinho não atravessa a mitocôndria e não consegue para um tecido extrahepático, né? Então eles se juntam, 2-acetil-CoA, geram um corpo cetônico, acetato, beta-hidroxibutirato, atravessa o tecido, atravessa o tecido hepático, vai para um tecido extrahepático, lá e se separa novamente, aí você tem acetil-CoA para fazer a respiração celular, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa e a produção de ATP. Porém, né, quando você entra num dito jejum prolongado, que um dos conceitos, vamos dizer assim, do jejum prolongado é quando você não tem mais glicogênio hepático, quando houve uma depressão completa. Completamente difícil, a gente está falando de corpo humano, né? Mas quando esse glicogênio é depletado, o glicogênio hepático, então você tem o que nós chamamos de jejum prolongado. E aí existem umas outras regras importantes. Primeiro, né, com o passar do tempo, uma semana, 10 dias, e aquela provocação jejuar, né, não é necessariamente não comer, né, é ter glucagon elevado, né? Então se entupir de proteína aumenta glucagon, é um jejum comendo. Então pense sempre nessa ideia, jejuar não é apenas a ausência da comida, é ficar 8 horas, 3, 4, 5, 6 horas sem comer, é sinalização hormonal. Né? Então, nesse tempo exagerado de jejum, né, o que pode acontecer? Primeira situação, você tem uma diminuição da proteólise muscular. Sim, nesse momento você tem. Por quê? Porque se você já teve uma boa gliconeogênese muscular, você está perdendo músculo, claro. Né? E aí a tendência é que você vá para tecidos mais nobres, como a albumina, por exemplo. Existe um fator não específico, né, de nutrição, que é a hipoalbuminemia. Quando ela está baixa, o que as pessoas raciocinam, o que os profissionais raciocinam? Bom, se o organismo já está usando a albumina como fonte de energia, é porque a massa magra foi bastante depletada. Então é uma sinalização. Então para o corpo se defender, né, e obviamente não ir para órgãos vitais e não virar óbito, ele desvia essa gliconeogênese agora sem para ácidos graxos. Mas aí eu te pergunto se vale a pena pagar esse preço. Esperar esse tempo todo para começar a perder gordura, sendo que já teve uma perda de massa magra bem evidente. Mas enfim, são pontos de vista. Eu não vejo vantagens bioquímicas nessa escolha. Até porque, com essa ação, você também desvia os corpos cetônicos que antes estavam indo para tecidos extrahepáticos, agora é desviado para o sistema nervoso central. Que aí eu falo para vocês, o corpo vive, o sistema nervoso central vive de glicose e sobrevive com corpos cetônicos. Né? Uma vez eu vi uma palestra de um pesquisador chamado Luc Pellerin, suíço, que ele foi ao meu laboratório onde eu fiz meu doutorado, e ele falou que o uso de corpos cetônicos é como se nós estivéssemos na reserva do carro. O carro anda, mas o motorista está desesperado por um posto de gasolina porque uma hora esse carro vai parar. De uma forma análoga é mais ou menos isso. Nosso corpo anda, mas uma hora ele vai parar porque corpos cetônicos não são vantajosos para a nossa sobrevivência. Então há esse desvio para ali, há uma necessidade de chegada de glicose para as células vermelhas porque elas não têm mitocôndrias, o metabolismo começa a ficar mais lento, então você começa a pagar um preço muito alto para esse jejum prolongado. E repito, não é só a ausência da comida, é você ficar comendo de forma equivocada, tomar café, salada, só proteínas, isso te gera esses resultados. Então a ideia aqui foi trazer para vocês um pouco dessa bioquímica, né, o entendimento, né, de como o estado alimentado, que foi o início da nossa conversa, ele age na chegada dos nutrientes, como o estado de jejum responde no organismo, desviando corpos cetônicos para tecidos extrahepáticos, desviando a produção de glicose via gliconeogênese muscular, e a questão do jejum prolongado, onde você tem o desvio desses corpos cetônicos para o sistema nervoso central, onde você tem uma diminuição agora sim da gliconeogênese muscular e aumentando a beta-oxidação. E aí uma questão muito interessante aqui, né? Nesse jejum prolongado, muitas vezes livros básicos comparam o jejum prolongado com diabetes mellitus descompensado. Olha só que situação perigosa, vamos dizer assim. Para você fazer gliconeogênese,
dos aminoácidos, você tem a quebra desses aminoácidos musculares, eles entram no bom e velho ciclo de Krebs. Aqueles intermediários lá, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, malato, succinato, oxaloacetato. Um dos principais é o oxaloacetato. Esse oxaloacetato, ele vai para a gliconeogênese. Então o aminoácido entra, se converte em oxaloacetato e vai para a gliconeogênese para gerar glicose. Ou seja, no ciclo de Krebs, que tem uma função energética, você tem déficit de um intermediário. A produção energética já fica um pouco deficitária, vamos dizer assim. Guarda essa informação. Com a quebra, agora sim que a gente falou de jejum prolongado, com a quebra desse tecido adiposo, então você libera ácidos graxos. Estes ácidos graxos são convertidos a acetil-CoA. Ótimo. Então eles chegam no fígado, tem acetil-CoA. Porém, a primeira reação do ciclo de Krebs é essa condensação do acetil-CoA com oxalacetato para gerar isocitrato e depois o citrato. E aí seguir o fluxo do ciclo de Krebs. Mas a gente acabou de dizer que esse oxalacetato saiu para gerar glicose. Então, quando esse acetil-CoA chega no ciclo de Krebs, ele não encontra o oxalacetato. E aí começa a aumentar a concentração desse acetil-CoA. E aí, o que acontece? É o que nós discutimos. Os acetis, esse acetil-CoA, eles começam a se unir, geram esses corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos vão para tecidos extrahepáticos ou para o sistema nervoso central. Só que paga um preço. Mudança de pH fisiológico, no esporte, corpos cetônicos têm uma relação com queda de rendimento, não há vantagem, a prescrição ou a produção exagerada desses corpos cetônicos. Então o corpo ele tem uma resposta para isso, né? E essa resposta é comparada até um diabetes descompensado, acidose metabólica, por exemplo. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com esses conceitos. Então por isso que eu quis fazer esse resumo geral do estado alimentar, do jejum prolongado, porque acho que daqui por diante a gente consegue ter outras situações. E aí quando eu falar de glicogênio, a gente lembra dessa conversa, corpos cetônicos, nós lembramos dessa conversa, né? A gente começa a ter essa base bioquímica fisiológica, né? E a partir daí as discussões começam a ficar mais aprofundadas. E essa ideia, né? Eu estou preparando um material muito especial para vocês, e essa ideia, trazer essa discussão, compartilhar esse conhecimento, e a partir daí a gente fazer outras discussões a partir das suas necessidades, a partir das minhas necessidades, de compartilhamento de informações, para quando chegar esse produto especial que eu estou montando com muito carinho, chegar direcionado para você, direcionado às nossas necessidades atuais. Então essa é a proposta aqui, trazer informação, ganhar, oferecer e receber conhecimento. Né? O meu orientador de doutorado uma vez me falou, nunca mais esqueci, quem gosta da aula está muito mais afim de aprender do que de ensinar. Então eu fico muito feliz dessas trocas que estamos tendo, tanto aqui na rede social, como a gente tem em questões presenciais. Então essa é a minha história aqui hoje, esse é o meu bate-papo. Vamos continuar nos comunicando. Esse é o meu recado. Um abraço a todos, sucesso sempre. Tchau, tchau.